Oiê! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nona chave do livro As 10 Chaves para a Liberdade Total. Não ouça, conte ou compre uma história. O que esse capítulo traz pra gente, tá, gente? Que o propósito de uma história é sempre validar o seu ponto de vista. É uma maneira de explicar e justificar suas escolhas e tornar real que a escolha que você fez é certa. Então, uma das coisas que a gente faz quando a gente faz os processos de Axis, ao invés de comprar uma história e ouvir essa história, a gente pergunta, ok, então realmente o que está acontecendo embaixo disso? Embaixo disso? O que está por trás disso? Porque toda a história contada, ela está tentando validar uma escolha que já foi feita e tentar provar o que é o certo dessa escolha. Então, ela é uma justificativa, né? Eu anotei algumas coisas aqui do livro que eu achei interessante para compartilhar com vocês. Elas precisam justificar porque estão escolhendo o que estão escolhendo. Elas aqui, as pessoas, tá? Elas precisam validar que estão certas em escolher ter esse aborrecimento ou ter esse problema, seja ele qual for. Então, quando uma pessoa está contando uma história, se você está ouvindo essa história, se você está comprando essa história e reproduzindo essa história, você está validando o ponto de vista da pessoa que contou essa história com a finalidade de estar certa e de justificar o seu ponto de vista, de justificar a sua escolha. E quando a gente faz isso, quando a gente compra o ponto de vista de alguém, a gente limita as nossas escolhas. Na verdade, a gente impede que a gente possa escolher, porque a gente está determinando, chegando a uma conclusão e criando um ponto de vista ali, né? Então, ele fala aqui assim também. Sua história é sobre a validação, justificativa e o certo do seu ponto de vista. Nenhuma dessas coisas tem a ver com o que realmente está acontecendo. As histórias geralmente são criadas com base em conclusões que não têm nada a ver com o que realmente está acontecendo. Até porque, né, gente, eu sempre brinco que toda história ela tem 3 lados. A de um, a do outro e a verdade. Porque cada um olha para um mesmo fato, para uma mesma ocorrência, de acordo com o seu interessante ponto de vista. Então, se cada um tem um ponto de vista distinto, como eu posso dizer que o meu ponto de vista é melhor do que o seu, ou que eu estou certo, que você está errado? Isso não existe, não é verdade? As palavras que você usa não são o que é importante, é mais sobre a sua intenção em explicar algo ou justificar o seu ponto de vista. Então, eu achei engraçado, eu anotei isso aqui, uma participação especial, gente, do Whisky. Tá nervoso, tá nervoso. Eu achei interessante anotar isso aqui, porque às vezes a pessoa tá contando uma história e ela usa, assim, uma explicação muito rebuscada, ela traz detalhes, uma riqueza de detalhes, assim, no que ela tá falando, e que você ouve e fala, uau, nossa, isso deve ser verdade, porque a forma como está sendo dita, as palavras que estão sendo usadas, elas trazem essa validação, vamos dizer assim, essa afirmação de que aquilo ali é uma verdade. Gente, e não é, tá? Muitas vezes não é. Então, não importa a forma. O que importa para a gente poder considerar o que é uma história ou não é a intenção que a gente está colocando naquilo ali que a gente está falando, tá? Quando você usa a história como exemplo, então não é sobre o certo ou errado do seu ponto de vista. É sobre mostrar a alguém como algo se aplica. Essa é uma história como exemplo. Não conte a história a menos que você esteja usando-a como exemplo. Não compre a história ouvindo os pontos de vista de outras pessoas sobre como elas pensam que tem que ser ou como você deveria ser com ela. O Whisky tá animado, né? Tudo bem, vai dar certo. Comprar a história é quando alguém lhe diz, em seu ponto de vista, você deveria acreditar. E você faz isso. Quando as pessoas lhe dizem o que você deveria experimentar, o que você experimentou, como algo deveria ser, ou o que você deveria fazer, você está comprando a história. Comprar a história elimina sua capacidade de escolher. Comprar a história elimina a escolha. Quando as pessoas contam a história, fizeram uma escolha, decidiram qual é a escolha e não vão mudar sua história porque não querem mudar sua escolha. As pessoas contam histórias para justificar os pontos de vista que adotam. A razão pela qual você conta uma história é para justificar o seu ponto de vista. Isso não leva à clareza, nem leva à possibilidade.
Você quer que tudo que faz crie clareza, a fim de que tenha uma possibilidade mais grandiosa a cada momento, de cada dia, de todas as maneiras que você é e de todas as maneiras que pode ser. Se você não tem isso, está criando limitação. Então, se você não deseja criar limitações, você deve criar a partir do senso de possibilidade do que está disponível. Não conte a história, não compre a história e não ouça a história. Uma história tem apenas um propósito: desempoderar você. Em Access Consciousness, nós usamos o enunciado aclarador para limpar energeticamente o que veio antes da justificativa, ou seja, o que veio antes da história. Então, a gente pega a energia daquilo ali e pode poc. Quando a gente tá, por exemplo, no consultório, eu tô fazendo um atendimento com uma facilitação com processo verbal, né? A pessoa tá na história, a gente faz aquela interrupçãozinha delicada e a gente fala a verdade, e a gente puxa aquela energia, porque quando a pessoa tá contando a história, ela traz essa energia à tona. Na hora que a energia tá à tona, a gente usa essa energia, usa o enunciado aclarador para dar aquela bugadinha na mente lógica da pessoa e limpar aquilo ali energeticamente. Então, essa é a 9ª chave do livro As 10 Chaves para a Liberdade Total. Não ouça, compre ou conte a história. Todas as histórias que você conta para os outros e para você são apenas justificativas para defenderem o que você acha que é certo daquilo que você escolheu. Vamos experimentar não contar a história hoje? Vamos?